Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia, Fabricando Ideias no ar. Olha só, gente, esse mês especial de férias, programas inéditos que nossos especialistas estão enviando pra gente mostrar aqui pra vocês. Então fica comigo no programa de hoje que tá mais que especial. Fala pessoal, bom dia. Espero que estejam curtindo as férias aí. Hoje no programa Fabricando Ideias, né, a gente vai falar sobre um tema muito importante para os cães, né, e para os gatos, principalmente para os cães que têm mais acesso à rua, para passeios, né. A gente está agora nas férias, está um calorão, né. Como a gente sabe que na nossa região é muito quente e a gente tem que tomar alguns cuidados com os pacientes, né, com os cães, principalmente em passeios, né. Algumas regras que valem pra gente, para ficar exposto ao sol, também valem para os cães, né? Então, evitar os horários de pico de sol, que seria das 10 da manhã até as 4 da tarde, evitar esse período, né, de exposição ao sol. A gente sabe que os cães amam ficar no sol, amam ficar de barriguinha para cima no sol, né? Mas nesse período agora de calor e muita incidência, é importante que se evite isso nesses horários, né? Os cães que têm a pele muito branquinha, a gente tem a possibilidade até de filtro solar para eles, né? Existem algumas marcas que são voltadas para o mercado pet, né? Os filtros solares de ser humano, eles não devem ser utilizados nos cães porque eles são tóxicos para os animais, né? Então evitar eles, né? Na verdade não usar os que são apropriados, os que vendem em pet shops, né? Em lojas especializadas nisso, né? Uma outra coisa que é fundamental e importante, os passeios, evitar os horários de muito calor e muito sol. Por quê? É pensar você andar no chão descalço, vai queimar o pé, né? Os cães, eles também têm, né, as patinhas, elas ficam descobertas, eles não usam calçados e aquilo vai queimar as patinhas, né, os coxins, né, dos animais. Isso é corriqueiro, a gente atende em grande frequência, né? Existem até situações emergenciais, por exemplo, um cão que fica exposto a calor extremo por muito período, por muito tempo, então vai passear meio-dia, fica do meio-dia às 2 passeando com ele na rua. O cão, diferente da gente, ele não transpira, ele não faz essa troca de calor, né, como a gente faz. Então eles não transpiram, eles não perdem calor para o ambiente pela transpiração, eles não têm glândulas sudoríparas pelo corpo. Então eles fazem essa troca somente pela boca e pelo nariz. Então é uma troca insuficiente quando o calor é muito extremo, ele absorve muito esse calor, né? E eles chegam, às vezes, em quadros graves, assim, de temperaturas muito elevadas, corpóreas, por conta dessa exposição ao calor. Então é importantíssimo, vai passear com ele na rua, nas férias agora, das 6 horas da manhã até as 9, 10 horas da manhã no limite, né? Ou no final da tarde para a noite. É importante esses cuidados, certo? Uma outra coisa importante, né, como sempre é importante pra gente, é a hidratação. Então o calor intenso exige que a gente tome mais água, né? Então a gente pode estimular eles, até melhorar, passar um pouco mais esse calor, colocar pedrinhas de gelo na água, né? Eles gostam dessa água mais gelada também. Ter vários potes de água, principalmente para os felinos, é importante, né? A gente tem que estimular eles a tomarem água, então água fresca, água gelada. Os sachês são importantes para aumentar a quantidade hídrica, principalmente nesse calor, né? Então, espero que todos estejam aproveitando as férias. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigado. Olá, Paula. Olá, Fabricando Ideias. Hoje nós estamos aqui para falar sobre contabilidade rural. Estamos em férias, mas não vamos perder o foco. Então, o café, o suco de laranja, pães, ovos e leites fazem parte da mesa do brasileiro e todos os dias nós nos alimentamos com aquilo que o agro produz. Existem algumas movimentações contábeis durante os ciclos da safra e nós vamos falar um pouquinho sobre essas movimentações hoje. Ativo biológico, produtos agrícolas, plantas portadoras. O que isso significa? Dentro da contabilidade, ativo biológico são as plantas e os animais vivos e são classificadas dentro do ativo circulante na lavoura em formação.
Nessa conta contábil, durante o período da lavoura, são alocados todos os custos que foram incorridos para a produção da sua soja e do seu milho, porque o seu ciclo operacional durou menos de 12 meses. E quando acontece a colheita, o produto deixa de ser uma lavoura em formação e se torna um produto agrícola, ou melhor dizendo, um produto acabado. Já as plantas portadoras produzem frutos repetidamente dentro da fazenda. Por exemplo, a videira, o cafeeiro e as laranjeiras. Na contabilidade, elas são classificadas como ativo imobilizado. E com todas essas informações, na contabilidade, nós conseguimos realizar o acompanhamento real dos custos que acontecem dentro da lavoura, dentro da sua fazenda. E aí, vocês sabiam que dentro da contabilidade existiam todos esses termos e movimentações? Nós sabemos que o agro movimenta o Brasil e movimenta o mundo. E hoje eu quis esclarecer um pouquinho para vocês sobre esses assuntos de contabilidade rural. Um grande abraço, boas férias, até o estúdio, um beijo, Paula! Muitas vezes a gente começa o ano pensando muito sobre nossas metas, inclusive metas de trabalho. Mas o descanso também é muito importante. Olá, eu sou a doutora Marília, cardiopediatra, e nesse perfil a gente fala da saúde do coração. E não só da saúde do coração físico, mas da mente também. Bom, como a gente tem todas essas metas de trabalho, muitas vezes a gente deixa para lá o cuidado da nossa saúde mental e do nosso coração em si. O trabalho só funciona se nós tivermos períodos de descanso. A gente fala muito sobre burnout hoje em dia, sobre estresse. E, gente, já é reconhecido que o estresse faz mal para o nosso coração, aumentando o risco cardiovascular. Então, entupindo nossas artérias, aumentando o risco de infarto e aumentando o risco de AVC. A gente sabe que uma das formas de evitar o estresse ou melhorar o estresse é o contato com a natureza, por exemplo. Então, minha primeira dica é, toda vez que você se sentir um pouco sobrecarregado, que a cabeça não está funcionando, busque algum lugar com natureza, seja na textura, então um chão de terra, uma grama, ou até mesmo escutar os passarinhos, respirar de forma mais calma. E aí eu venho para minha segunda dica de descanso, que é justamente a respiração consciente. A respiração consciente, então, consiste em você puxar o ar pensando no trajeto do ar e expirar o ar também pensando que ele está saindo de dentro de você. Outra forma da gente diminuir o estresse é com abraços. Então, é reconhecido o abraço como uma das formas de melhorar, inclusive, a saúde cardiovascular. Tanto o abraço quanto as amizades. A gente também tem um estudo grande de Harvard que fala que as pessoas que têm a vida mais longa são as pessoas que têm as melhores relações de amizade. Além disso, é muito importante a gente pensar nos momentos em família e como a gente vai conseguir conciliar tudo isso com a nossa saúde. Então, aproveite os bons momentos, crie bons momentos, mas também tenha seu tempo sozinho, se for possível. Não vamos deixar de cuidar da nossa mente e do nosso coração por causa de trabalho. É muito importante e faz bem, tanto para nós quanto para quem convive conosco. Até a próxima! Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. Só aqui na Delicasa você encontra as melhores soluções em produtos organizadores para transformar a sua casa. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal de casa. Eu também estou nesse clima de férias. E essa é justamente a época em que muita gente sente medo de perder o resultado
todo conquistado durante o ano. Então hoje eu quero te mostrar que dá para curtir, relaxar e aproveitar sem transformar as férias no inimigo. Quando a rotina muda, é comum acontecer um deslize. Um doce a mais, uma refeição fora, um dia desorganizado. Só que o maior problema não é o deslize, é o pensamento de já que comi isso, agora vale tudo. E esse vale tudo vira exagero e o exagero vira abandono. Então, a chave das férias não é o controle total, é a continuidade. Mesmo que o dia saia do planejado, manter uma refeição organizada, escolher uma opção mais caseira quando possível, ou apenas evitar aquela sequência de beliscares sem fim, isso já preserva o resultado. Pequenas decisões mantêm o corpo no eixo, porque férias não são sinônimo de descontrole. São um momento para escolher melhor dentro da realidade. Em janeiro, muita gente se pesa, leva um susto e já imaginou que engordou tudo de novo. Mas muitas vezes o que está mudando não é a gordura, é a retenção. Pense em uma roupa molhada, ela pesa mais, aperta mais, mas nada nela aumentou de tamanho, é só a água. O corpo faz algo parecido quando acumula líquidos. Comida mais salgada, calor intenso, bebidas alcoólicas e menos rotina, tudo isso aumenta a retenção. E o mais importante, retenção responde rápido. Organizar horários, reduzir sal em algumas refeições, colocar mais alimentos frescos no prato e espaçar o álcool já diminui o inchaço e melhora no espelho. Às vezes, o peso subiu, mas o corpo só está pedindo equilíbrio e não punição. E aí vem a dúvida, dá tempo de se sentir melhor até o carnaval? Dá! Principalmente quando a alimentação trabalha a seu favor. Priorizar as proteínas nas refeições ajuda a segurar a fome e reduz a vontade de beliscar o tempo todo. Colocar cor no prato, frutas, verduras, legumes, melhora a digestão, reduz a sensação de estufamento e aumenta a disposição. E alternar a bebida alcoólica com água e limites claros evita aquele inchaço do dia seguinte e o descontrole no restante do dia. O corpo responde muito rápido quando encontra regularidade alimentar, mesmo no simples. Não precisa de dieta radical, precisa de direção. Férias não precisa ser freio na saúde. Elas podem ser um respiro e uma chance de tratar o corpo com mais gentileza. Obrigada, Paula. Obrigada, pessoal. Aproveitem esse momento e cheguem no carnaval se sentindo leves, confiantes e com energia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanha lá no meu Instagram. Lá, a gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais. Vou adorar te receber por lá. Olá, Paula! Olá, Fabricando Ideias! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um tema que muita gente, muitas vezes, nem liga ou acha que não é interessante. Mas esse tema pode dar muito problema. Vamos falar sobre abandono afetivo. Atualmente, sabemos que tem pai ou mãe que criam seus filhos sozinhos. O outro genitor vai embora, some, abandona, logo nos primeiros dias de vida dessa criança. E esse genitor ou essa genitora que é responsável por essa criança, ela pensa com ela, eu já tenho a guarda. Mas, na verdade, a guarda de fato não existe. Se o nome desse pai ou dessa mãe consta na certidão de nascimento dessa criança, saiba que esse genitor ou essa genitora tem direitos legais sobre essa criança. E é neste momento que a história de terror se inicia. No momento que você mais precisa, por exemplo, realizar o sonho do seu filho de ir para Disney. Saiba que isso pode impossibilitar você, como genitora responsável, de realizar esse sonho. Sem a autorização do outro genitor, o seu filho não sai do país. E não importa se você sabe ou não onde ele está. Sem a regularização dentro do ordenamento jurídico, o sonho do seu filho pode acabar ali. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Não importa se você não saiba onde esse genitor ou essa genitora esteja. Você pode entrar no ordenamento jurídico, regularizar essa guarda, tomando ela como unilateral. Inclusive, tem casos já, atualmente no nosso ordenamento, que você pode excluir a paternidade da certidão de nascimento dessa criança. Inclusive, você tem também a paternidade socioafetiva. Sabemos que hoje, pai é quem cria ou mãe é quem cria, então tem essa forma também. Tem outra forma de você entrar com uma indenização contra esse genitor ou essa genitora omissa. Saiba que o nosso ordenamento jurídico, quando se trata de família, nós buscamos sempre proteger as crianças. Sempre tenha um especialista que vai cuidar do seu caso e do seu filho com todo amor e carinho. Um grande beijo, Paula. Um grande beijo para todos que estão assistindo o programa Fabricando Ideias. E fique ligadinho com a gente sempre.
Oi Paula, oi pessoal do Fabricando Ideias, é um prazer imenso receber vocês aqui no meu consultório e eu vim aqui para dar algumas dicas do retorno à escola e da montagem da lancheira, que eu sei que é desesperador para todos os pais. Os pais começam a deixar de ter ideias, as crianças começam a enjoar de tudo que a gente manda, então não é fácil. Então com algumas dicas eu acho que eu vou conseguir auxiliar vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai montar uma lancheira é que tem que ter 3 grupos de alimentos em todos os lanchinhos. Então, tem que ter a proteína, tem que ter o carboidrato e tem que ter uma fruta ou um legume. Então, essa é a base da montagem do lanchinho. Então, vamos pensar no carboidrato. Carboidrato é aquele alimento que vai dar energia para a criança. Então, o pão, que você pode comprar aqueles pãezinhos integrais mesmo, pão de forma no supermercado, pode ser aqueles pãezinhos de batata, pão de cenoura que compra em padaria mesmo, o pão francês, outra opção é a pipoca as crianças adoram. A tapioca para criança que gosta, biscoito de polvilho também elas adoram. Então perfeito, carboidrato que é o que vai dar energia. Depois a proteína. Então a proteína seria o quê? Seria um franguinho desfiado que coloca no pãozinho, ou um patezinho de atum, ou por exemplo um ovinho de codorna, ou um queijo que você coloca no pãozinho, um queijo fresco, uma mussarela, ou por exemplo um requeijão. Outra opção de proteína seria um iogurte. Então tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína e depois as frutas. Então a fruta poderia ser qualquer fruta, tangerina, banana, maçã, pera, ou então aqueles tomatinhos picados, sabe tomate cereja? Você corta ele no meio, as crianças comem na escola. É muito legal misturar o tomate cereja com, por exemplo, um ovinho de codorna, fica uma delícia. Tem criança que gosta muito de levar também aquelas cenourinhas, sabe aquelas cenourinhas pequenininhas? Também é uma excelente opção. No dia que não levar fruta, pode colocar um suco, e aí seria um suco de fruta. Suco de fruta natural seria a melhor opção. Eu dou sempre uma dica de fazer o suco num horário que você está com tempo e colocar eles na forminha de gelo. Você faz o suco de laranja e põe na forminha de gelo. De manhã, na hora que você vai levar a criança para a escola, você põe as pedrinhas de gelo dentro da garrafinha e ao tempo da hora do lanche, essa pedrinha de gelo vai descongelando e é uma opção que tem um suquinho saudável. Se for o dia que for levar a fruta, aí não leva o suco e aí pode falar para a criança consumir lá uma água mesmo ou então levar uma aguinha de coco, que é uma opção super saudável. Lembrem, gente, é importantíssimo que a criança coma e coma de uma forma saudável no lanchinho, porque isso vai conseguir com que ela renda na escola, que ela aprenda mais, que ela tenha mais energia. Isso faz total diferença para o rendimento escolar das crianças. Um beijo enorme para vocês. Você sabia que o Aquiraz Riviera já é um dos empreendimentos que mais valorizam no Nordeste? Com infraestrutura completa e localização privilegiada, a apenas 40 quilômetros de Fortaleza, o Riviera é um investimento seguro e com liquidez real. Aqui no Aquiraz Riviera, cada detalhe foi pensado para você e sua família viverem com bem-estar, segurança e lazer completo. Imagine seus filhos brincando livres em um parque aquático exclusivo. Imagine você jogando golfe ao lado da sua casa ou da sua residência de férias e saboreando frutos do mar ao lado da praia com a vista maravilhosa. É isso aí, é no Aquiraz Riviera você tem tudo isso. Aqui no Aquiraz Riviera você vai ter lotes a partir de 1.000 metros quadrados, onde você pode fazer a casa dos seus sonhos. A gente vai estar num complexo de 3 milhões de metros quadrados, com tudo que você precisa para você e sua família. Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita.
O seu imóvel fechado pode ser muito mais do que uma despesa. Ele pode se tornar um negócio rentável, com estrutura garantida e cheio de propósito. Com espaços a partir de 500 metros quadrados, já é possível implementar uma franquia Village Viver Bem. Nós te ajudamos com layout, implantação e treinamento. Transformar o seu imóvel em uma franquia de cuidados Village Viver Bem é investir em um segmento sólido, com alta demanda e responsabilidade social. Fale conosco e transforme o seu imóvel em um lugar de cuidado. Bom dia, pessoal! O verão chegou e com ele o calor, a praia, o sol, a piscina, tudo isso merece atenção. E o nosso corpo, e você quer ficar com a sua autoestima mais elevada. Mas também precisamos dar atenção para a região íntima, pois o biquíni deixa a região mais escurecida com o atrito. E com ele precisamos de um cuidado íntimo, pois o clareamento íntimo ou skincare íntimo para o verão é essencial. E fique atento com os produtos que contêm niacinamida ou ácido mandélico. Eles ajudam a uniformizar o seu tom de pele e ajudar no seu skincare. Então lembre-se sempre de usar o sabonete íntimo, suave, fazer uma esfoliação leve, passar um protetor calmante e sempre ficar ligado, não deixar a sua região umedecida. Autocuidado você merece no verão. Bom dia, Paula, bom dia a todos. E hoje, mais um episódio do nosso quadro de Papo com a Fono, trazendo algumas dicas para esse finalzinho de férias escolares. Então, as férias escolares, elas são uma oportunidade rica para fortalecer o vínculo entre pais e filhos e, ao mesmo tempo, a gente pode estimular tanto o desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem de uma forma mais leve. Uma dica simples, acessível e extremamente poderosa é o uso dos livros infantis durante esse período, especialmente aqueles com histórias curtas, ilustrações ricas e linguagem adequada à idade de cada criança. Coleções como essa daqui que eu trouxe, que é a coleção Estrelinha, são aliadas nas férias porque permitem leituras rápidas que não cansam a criança e podem ser facilmente inseridas na rotina da criança. O mais importante não é apenas ler o livro, mas como esse momento acontece. Os pais eles podem começar lendo a história com calma, apontando as figuras, nomeando o personagem, objetos, fazendo pausas para perguntar o que a criança acha que vai acontecer. Perguntas simples, como quem é esse, o que ele está fazendo, ou você já viu algo parecido. Estimulam a linguagem, a compreensão e o raciocínio, sem transformar a leitura como se fosse uma tarefa escolar. Outra dica valiosa é pedir para a criança recontar a história do jeito dela, mesmo que ela ainda não saiba ler. Isso trabalha a memória, organização do pensamento e narrativa. Para as crianças maiores, vale a pena pedir que mude o final da história. Escolha um personagem preferido ou faça um desenho sobre o que ouviram. Esse tipo de atividade é especialmente importante para crianças que têm um atraso no desenvolvimento de fala, uma dificuldade na aprendizagem, um déficit de atenção, pois estimulam as habilidades fundamentais como atenção, escuta, vocabulário e compreensão de linguagem, de forma natural e prazerosa. As férias elas não precisam ser um período sem estímulo, mas sim um tempo de estímulos diferentes, mais afetivos e mais próximos da família. Pequenos momentos de leitura diária, mesmo que de 5 a 10 minutos, podem fazer uma enorme diferença no desenvolvimento infantil. E quando houver dúvidas ou dificuldades persistentes, o acompanhamento com o fonoaudiólogo é fundamental para orientar tanto a família quanto potencializar o desenvolvimento da criança. Quer saber mais dicas sobre estimulação de linguagem e desenvolvimento infantil? Acompanhe aqui o quadro de Papo com a Fono no programa Fabricando Ideias e as minhas redes sociais. Janeiro, mês de férias, viagens, às vezes eu fico mais em casa, curto mais uma piscina, vou mais ao clube, enfim.
a gente comete alguns deslizes. E aí a gente bota de férias também os nossos cuidados, coisa que não deveria, né? Então, hoje, eu, doutora Noeli Faria, vou conversar com vocês a respeito de pequenas dúvidas que surgem muito comumente nesse período de férias. As opções, então, piscina, mar, rio, porque aqui o pessoal gosta muito de rancho, né? Então, assim, nesse calorão de Rio Preto e região, a água combina super bem. O problema, aquela velha história de permanecer por muito tempo com a roupa de banho, né? E essa roupa constantemente molhada. Biquíni, maiô, geralmente é tecido sintético, você vai abafar mais ainda. A gente sabe que na vagina a gente tem vários tipos de bactérias. Tem aquelas bactérias que se desenvolvem muito na presença de oxigênio, outras quando essa quantidade de oxigênio é um pouco menor e outras quando eu não tenho oxigênio, né? Esse tipo de situação favorece essas aqui, as que não gostam de oxigênio. É por isso que causa todo esse desequilíbrio e é muito comum a mulher voltar de um período aí de praia, de fim de semana no rancho, enfim, com uma infecçãozinha a tiracolo. Não tem problema nenhum em usar roupas apertadas, desde que elas sejam de um tecido, de preferência de algodão, e um tecido que não abafe a região vulvar. Preferência aqui aos vestidos, saias, bermudas de tecido leve, de algodão. O sabonete, diferente do que a maioria imagina, não deve ser de pH neutro, porque a vagina não tem pH neutro. O pH da vagina é entre 3,8 a 4,2, 4,3 por aí, tá? Então, assim, o pH neutro 7, ele já é um pH ruim, péssimo, agressor para a vagina e também para a vulva. De barra e líquido, sim, o melhor é o líquido, sem dúvida. Não tem alto poder saponáceo, tá? Por quê? Porque essa gordurinha própria da região externa aí, na vulva, ela é hidratante, ela mantém esse biofilme e o próprio pH a nível da pele, que também é importante para manter a flora bacteriana que é permanente. Sabonetes que não tenham cor, nem mesmo odor, nem mesmo fragrância, nem mesmo sensação de refrescância, porque para eu ter isso, eu vou ter que ter produtos químicos para promover esse efeito. E quanto mais produto químico, pior para minha higiene íntima. No banho e sempre após as evacuações. Quando a mulher está menstruada, a cada troca do absorvente, em se tratando de absorvente externo, em torno de 4 a 6 horas no máximo, e o absorvente interno também. O absorvente interno é até melhor ela trocar antes, no máximo até 4 horas. O lavar excessivamente tira a hidratação própria dela, tira biofilme, né? Espero que essas dicas e esse nosso bate-papo tenha contribuído de alguma forma para esclarecer dúvidas ou mesmo curiosidades que você possa ter. Portanto, curta suas férias com tranquilidade, com leveza, sem preocupações maiores, né? E tomando cuidados básicos, porque saúde não tira férias, muito menos a saúde íntima. Gostaram? Eu amei! E aprendemos bastante no programa, né, gente? Então, vamos ficar ligadinhos comigo lá no nosso WhatsApp. Mostra a sua interação se você assistiu, compartilha esse vídeo no YouTube com as suas amigas e te espero sábado que vem aqui. Mas antes, vamos ficar lá no Instagram juntinhas, hein? Tchau, tchau!
Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma e doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.